E o Brasil amanheceu sob o impacto de uma crise que pode ter reflexos diretos, na economia do nosso país e também na manutenção de empregos. É uma crise diplomática nunca antes vista, né? Isso porque o presidente Trump anunciou que vai taxar todas as exportações do Brasil aos Estados Unidos em 50% a partir já de 1º de agosto. Donald Trump publicou o texto em uma rede social. Na carta endereçada ao presidente Lula, Trump também cita o ex-presidente Bolsonaro. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Trump se refere à ação penal a que Bolsonaro responde na justiça por uma suposta tentativa de golpe de Estado e está impedido de se candidatar. O presidente americano ainda usou o processo político como justificativa para o aumento das tarifas. Devido aos ataques do Brasil contra as eleições livres e contra direito fundamental à liberdade de expressão dos americanos, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. Trump também disse que o Supremo Tribunal Federal emitiu centenas de ordens de censura a plataformas e redes sociais americanas e que a justiça ameaçou multar e expulsar as redes sociais do mercado brasileiro. No texto, Donald Trump diz que durante anos os Estados Unidos discutiram a relação comercial com o Brasil. E a conclusão é que o país deve se afastar do relacionamento que chamou de profundamente injusto. Para Trump, a relação se desgastou por causa das políticas tarifárias brasileiras, que ele não considera recíprocas. Em resposta ao governo americano, o presidente Lula determinou a devolução da carta de Donald Trump, que comunicou essa imposição de tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. O governo brasileiro considerou a carta ofensiva. Lula afirmou que o Brasil vai tratar o caso com reciprocidade e que a justiça brasileira não está sujeita a ameaças. Lula convocou uma reunião de emergência com ministros aqui no Palácio do Planalto para dar uma resposta imediata. Estiveram presentes o chanceler Mauro Vieira, os ministros da Fazenda Fernando Haddad, da Casa Civil Rui Costa e o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Geraldo Alckmin. A reunião durou cerca de 2 horas. Para os especialistas ouvidos pela Record, este episódio mostra como o governo brasileiro acabou dando margem para que questões políticas internas fossem usadas como justificativa para uma retaliação comercial. O mercado reagiu imediatamente após o anúncio da sobretaxa pelo 2º maior parceiro comercial do Brasil. Diversos setores ficaram preocupados com as possíveis consequências. O governo Lula não deveria entrar num embate ou responder às provocações de Donald Trump. Deveria dialogar e se colocar no lugar realmente, né? Ou seja, hoje a gente tem que entender que o Brasil ele é mais frágil em termos econômicos do que os Estados Unidos. E brigar com os Estados Unidos nesse momento é muito ruim para os brasileiros, principalmente para a população mais humilde, porque você encarecer alimentos ou produtos nacionais agora, nesse momento, vai prejudicar muito mais a economia brasileira. O setor produtivo também reagiu de forma negativa. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico, José Coelho, o mercado brasileiro como um todo vai passar por mudanças. Vai ter um impacto muito grande, principalmente no ambiente de negócio, né, nos investimentos. Vai ter uma estabilidade do dólar bastante importante nos empregos, né? Principalmente os empregos dessas boas empresas que exportam para os Estados Unidos. O especialista em direito internacional Celso Figueiredo acredita que o governo brasileiro deve adotar um tom amistoso. A melhor opção hoje para o Brasil, eu entendo que é, de fato, sentar, né, com o governo americano, tentar ter um entendimento de qual é o melhor caminho para ambas as partes, né? E aí a gente tem que ter um entendimento de quais são as demandas do governo americano, quais são as possibilidades que o governo brasileiro tem de colocar
na mesa e, a partir daí, tentar entrar em comum acordo para que se não restrinja o comércio, né, de ambos os lados. O Brasil importa mais produtos americanos do que exporta para os Estados Unidos. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apontam um déficit comercial de quase 50 bilhões de dólares. No primeiro semestre deste ano, o Brasil comprou 1,67 bilhão de dólares a mais do que vendeu aos Estados Unidos. Apesar disso, os efeitos nas exportações com taxas de 50% nos produtos brasileiros devem ser sentidos não só no curto prazo. Isso daí atrapalha, sem dúvida nenhuma, a importação de vários bens que o Brasil precisa. Isso daí gera esse efeito muito claro, né, no primeiro momento. Mas você tem efeitos secundários, né, que podem ser importantes também, como, por exemplo, em setores como aço, que já estava sendo taxado, carne. Isso daí a gente tem que observar como vai acontecer, porque se o Brasil não exporta esses produtos para os Estados Unidos, pode ou sobrar para o mercado doméstico ou ser canalizado em outra direção. O dólar abriu hoje em alta, valendo R$ 5,59. Ontem, o dólar terminou o dia também em alta, com essa expectativa do anúncio da taxação de 50% das exportações brasileiras, o que aconteceu após o fechamento do mercado. Na quarta-feira, o dólar à vista subiu 1,06% ante o real, ultrapassando os R$ 5,50. E a nossa moeda, o real, teve ontem o pior desempenho frente ao dólar entre as 31 moedas mais líquidas do mundo. E sem citar diretamente o caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação numa rede social. Ele citou um trecho bíblico que diz, abre aspas, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme, fecha aspas. Nós vamos agora aos Estados Unidos com o nosso correspondente Matias Brotero. Matias, o governo americano já se posicionou sobre a resposta do presidente Lula? Bom dia para você. Tudo bom, Fara? Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Por enquanto, a Casa Branca ainda não se posicionou após as declarações do presidente Lula e também da segunda convocação do representante dos Estados Unidos na Embaixada Americana em Brasília, por parte do governo brasileiro. Vamos recapitular para quem está acompanhando a gente. Na carta enviada ao presidente Lula, Trump determinou a abertura de uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais injustas com base numa lei de 1974. O republicano considerou que poderia fazer um ajuste à carta, na carta enviada ao Brasil e publicada nas redes sociais, se o Brasil desejar abrir os mercados comerciais e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias, bem como também barreiras comerciais. O anúncio das tarifas acontece um dia depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado taxar países que estão ligados ao BRICS, bloco que inclui o Brasil. Vamos lembrar também que durante a cúpula do BRICS que aconteceu no Brasil, o Bloco Econômico divulgou um comunicado conjunto criticando a imposição de tarifas e também incentivando o uso de moedas locais em transações comerciais, o que para Trump seria uma tentativa de destruir o dólar. É com vocês. Obrigada pelas informações, Matias. A gente segue nesse assunto porque o presidente Lula e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, conversaram por telefone para tratar da resposta à carta enviada por Donald Trump. Nathalie Machado já está aqui com a gente. Bom dia, Nathalie. Direto de Brasília, você tem as informações do que foi tratado nesse telefonema? Olá, Paloma, bom dia, Fara, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, os presidentes dos dois poderes entenderam que o Supremo Tribunal Federal, que foi alvo das críticas da carta publicada na rede social do presidente norte-americano Donald Trump, não se manifestaria. As respostas oficiais virão diretamente do governo federal. Hoje à tarde, o presidente Lula ele se reúne com o ministro das Comunicações, Sidônio Palmeira, para tratar da comunicação do governo
nessa crise com os Estados Unidos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse que a saída institucional para o caso é a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Eduardo Bolsonaro foi morar nos Estados Unidos e tem feito campanha no país, denunciando supostos abusos cometidos contra o pai pela justiça brasileira. Paloma, Fara.